Eu não ia fazer mais um vídeo de aniversário do Astro, mas a galera pediu tanto que eu fui obrigada a voltar aqui e conversar sobre o aniversário em si, tá? O que eu vou focar aqui é que esse aniversário não foi feito pela Fantásio. Esse aniversário foi bem low profile mesmo, como a gente tinha imaginado, por conta da situação do Nunu. Nunu silenciado. Isso por si só já parte muito o meu coração, porque o garoto não tá tendo nem oportunidade de dar um olá e falar assim, gente, feliz aniversário, nem que seja um story. Não teve absolutamente nada. Os próprios meninos que estão aqui fora também foram, de certa forma, muito low profile, porque o que a Fantásio soltou foi só uma imagem e sem o Rock da por cima, ou seja, muita gente ficou revoltada por causa disso, a revolta muito presente, não só até na Coreia mesmo, algumas pessoas estão revoltadas com isso, né? Com relação ao fato da Fantásio apagar o Rock da história do grupo, que é uma coisa absurda, mas isso se repercutiu por todo o mundo, né? Eu vi reclamações em todas as línguas. Vou dar uma pincelada aqui em algumas coisas que aconteceram nesse aniversário e também vou falar um pouquinho de postagens que saíram do caso do Nunu, tá? Eu vou tentar dar uma pincelada em tudo, não quero fazer um vídeo de 1 hora de duração, pelo amor de Deus, até porque eu preciso fazer o vídeo do Rock, como eu tinha prometido pra vocês. Se esse vídeo ficar grande demais e eu ver que não vai dar pra fazer o vídeo do Rock como eu tinha imaginado, aí eu faço um vídeo curtinho pro Rock e aquela história de como ele saiu da Fantásio vai ficar mais pra frente em outra ocasião, tá, gente? Então a gente vai mantendo o cronograma do jeito que dá. Porque eu sou CLT, tenho que trabalhar, não vivo só de YouTube, então assim, é isso, né, gente? É o que dá pra fazer. Então vamos a mais um vídeo de aniversário. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E vamos direto aqui ao Instagram do Sanha, ele que colocou nos stories aquela imagem que a Fantásio havia divulgado sem o Rock. Assim, puro mesmo, só isso. E é isso, como eu falei, né, gente? Tá muito low profile esse aniversário. Jinjin no X, muito feliz, né, por uma ação das Arohas, falou o seguinte: parabéns pelo 10º aniversário das Arohas. Muito obrigado por me parabenizarem, assim eu amo vocês. O que as Arohas fizeram lá na Coreia, né? Colocaram vários cavalhetes, assim, né, em diversos posts, né, as fotos dos meninos, acredito eu que perto da Fantásio, tá? Então, ele passou pela rua, viu, começou a filmar e agradeceu ao fandom por conta de uma coisa que era pra Fantásio fazer e acabou as Arohas fazendo. Por isso que eu falo que não foi a Fantásio que fez esse aniversário, não foi o Astro que fez aniversário, quem fez esse aniversário foram as Arohas, tá? E eu fico, assim, de coração muito, muito, muito chateada, porque era pra ser uma data muito festiva. Se a gente teve Circles e Twilight dos anos anteriores, era pra esse ano a gente arrebentar com a boca do balão com uma música mais linda, a mais linda desses 10 anos, e a gente foi censurado. Porque pra mim isso é uma censura, né? É você evitar que um grupo, em pleno aniversário de 10 anos, fale alguma coisa. Estão falando só o mínimo, entendeu? Assim, realmente estamos muito incomodadas com isso, né? Tipo, não tem nem como comemorar com tanta alegria frente a tantos problemas que esse grupo anda enfrentando. Bom, eu tô aqui no Instagram do Astro Brasil News e eu vou ler aqui uma carta que foi escrita pelo Sanha e ele publicou no Weverse. Aroha, parabéns sinceros pelos 10 anos. Eu também já completei 10 anos desde o debut. O tempo realmente passa muito rápido. Realmente, Sanha, passou muito rápido. É um sentimento novo e ao mesmo tempo tão curioso que fico pensando, que sensação é essa? Até hoje vivi 10 anos da minha vida como artista e acabo me perguntando se estou vivendo da forma ideal que eu imaginava quando eu era mais novo. Com certeza, eles não imaginariam o quão triste seria esses 10 anos, né, gente? Assim, 8 foi difícil, 9 foi difícil e 10 tá sendo difícil, né? Desde a morte do Moonbin, a gente tem enfrentado aí diversos problemas. O 8º aniversário foi sem o Moonbin Rock, né? Ano passado a galera ainda tava, né, com Memory of the Moon, aquele clima de luto ainda pesado, né, e esse ano que a gente tava sentindo que o luto tava um pouquinho mais leve, vem essa inveja em cima do Nunu, porque não tem outra palavra a não ser inveja, essa emboscada que foi feita pro Nunu, tá com a imagem tão arranhada lá na Coreia, né. Então é óbvio que o Sanha, coitado, nunca imaginaria como é que seria aos 10 anos do Astro, né, essa palhaçada que a Fantásio arrumou com seus agenciados, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Ainda tenho muitos objetivos que quero alcançar e com certeza vou realizá-los. A cada ano, dependendo da situação, minhas metas mudaram um pouco, ou seja, sem Moonbin, obviamente a meta mudou um pouco,
né? Com essa situação de Nunu, a situação mudou um pouco. As suas metas estão mudando aí um pouco durante, né, tipo, milhões de vezes, né, Sanha? Eu tô entendendo. Mas acho que sempre tentei olhar para o todo, para algo maior. Até porque se ele se com relação aos sonhos de cada um, eles não forem um pouquinho egoístas, eles acabam não fazendo nada, né, gente? Porque a essa altura do campeonato é meio que cada um por si, Deus por todos, né? A gente não sabe se a Fantástico vai falir, se o Astro vai se manter junto, tá tudo muito incerto. E tá todo mundo passando esse aniversário chorando em depressão, justamente por causa dessa incerteza. A incerteza, como o próprio Idon Wee falou, né, lá no Instagram dele, a incerteza é pior do que o fracasso. Essa frase ficou marcada pra mim, tá? Mas vamos continuar aqui que o Sarra tá falando. Se esse é o meu destino, então seja o tempo rápido ou devagar, quero seguir sem pressa, avançando em silêncio e com constância. Avançando em silêncio, né? Ou seja, vou aceitar o meu destino, né? Porque não tem muito o que fazer. Não vou ficar reclamando dos problemas, né? Vou avançar em silêncio e vou tentar fazer o meu melhor, né? Com constância. É meio isso, né? Olhando para trás é curioso, as lembranças felizes e divertidas das promoções continuam muito claras, ou seja, ele tem as lembranças felizes muito vívidas em sua memória, né? Mas os momentos em que eu estava tão cansado, queria descansar, já não vêm tão facilmente à mente, ou seja, aquele período que ele estava se sentindo muito cansado, ele não tem mais tanta lembrança disso, né? Por isso mesmo que tempos difíceis venham no futuro, isso aqui é quase como uma certeza, né, que eu acho que ele tá falando, né? Quero confiar em mim mesmo naquele momento e seguir em frente, ou seja, quero ter forças suficientes para poder ultrapassar esses problemas que vão vir. Eu tô lendo, eu tô interpretando dessa forma, tá, gente? Durante esses 10 anos houve boas memórias e também memórias não tão boas, eu acho que é meio óbvio aqui, né? Mas quero continuar vivendo bem, firme e sem me abalar facilmente. Sanha é uma das pessoas mais fortes que eu conheço na face da Terra. O menino foi obrigado, forçado, a amadurecer. Tipo, sei lá, 10 anos em um. No mínimo, né? Então ele realmente é uma pessoa que não se deixa abalar facilmente, isso eu tenho certeza, Sanha. Como o humano Yoon Sanha e como o artista Yoon Sanha, claro, porque vocês não são robôs. As agências tratam seus idols como se fossem robôs, e eles não são, eles são seres humanos. Hoje eu venho falar com vocês por meio dessas palavras, mas nós já somos pessoas que resistiram juntos por 10 anos, não é? Ou seja, caraca, era pra gente estar acabado no fundo do poço, mas a gente ainda tá aqui firme e forte. Da próxima vez, poderíamos conversar sorrindo ainda mais. Ou seja, ano que vem, quem sabe, com o Nunu aqui fora, né? Talvez, seja lá como é que vai ser, não sei. Mas tomara que a gente esteja aqui junto, sorrindo, né? Tomara, Sanha, que os 11 anos sejam brilhantes, sejam incríveis, sejam felizes, né? Eu quero sonhar e quero ter a certeza de que vai ser assim. Eu vou rezar muito para que seja assim. Eu amo vocês de verdade, Aroha e Astro. Recado do Sanha. Rock também agradeceu os Ramo pelos 10 anos de apoio, disse que ama os fãs e prometeu retribuir com músicas ainda melhores no futuro. Ele falou o seguinte: Ramo, eu era mais bonito há 10 anos, ou agora. Obrigado por me amar e me apoiar nesses últimos 10 anos. De agora em diante vou retribuir com músicas ainda melhores. Eu te amo. Feliz aniversário ao nosso CEO, né? E é isso, né, gente? Pra todas as Arohamo, ele falou que nos ama, né? E eu acredito muito nisso, porque o fato dele ter saído da Fantágio não significa que ele menosprezou as Arohas. Em momento algum ele menosprezou as Arohas. Tanto que ele ainda, toda vez que ele ainda é lembrado pelo Astro, pelo seu tempo no Astro, ele aceita isso com muito amor e com muita gratidão. E o Rock fez uma live, né? Cantando Don't Worry, lembrando, ó, de cada um. MJ, Bini, ele, Sanha, Manu, Jinjin, MJ.
Muito fofinho, Rock. Parabéns, Rock. Você também merece muito. Porque, como tá escrito aqui no próprio post, os 6 são muito especiais. Os 6 fizeram parte dessa história. Então, o astro vai ser Forever OT6. O DJ também fez uma postagem no X, né? Ele também viu essas mesmas imagens que o Jinjin tinha comentado, né, nas ruas de Seul, e ele falou o seguinte, né, 10º aniversário, Aroha, sou sempre grato, amo vocês. Um recado bem simples, né, mas muito significativo. Ele tirou foto aqui dele do Jinjin, Chao Nu, Sanha, e ele colocou uma foto, né, porque ele tava passeando de carro nesse momento. E tá aqui o recadinho do MJ. Ele que também divulgou a seguinte carta no Weverse, né? 10º aniversário. Aroha, já faz 10 anos que estamos juntos. Haha. Eu disse ontem também, mas o tempo passa tão rápido, né? Antes de qualquer coisa, eu queria dizer obrigado, Aroha. Obrigado por sempre estar ao nosso lado, nos apoiando, nos protegendo com tanta firmeza. Nos protegendo com tanta firmeza. Já que a Fantásio não o faz. Pelo contrário, eles botam o grupo no fogo. Não houve em nenhuma rede social da Fantásio, nem no Instagram da Fantásio, nem no YouTube da Fantásio, no X da Fantásio, na puta que pariu da Fantásio. Eles não colocaram nada do astro hoje. O foco da Fantásio não é astro. Nunca foi. Mesmo eles sendo a galinha de ouro da agência. Mas a agência sempre cagou pra eles. Esse é um problema crônico. E não é um problema que vem de hoje. Mas vamos voltar aqui no momento em que ele nos agradece por protegê-los com tanta firmeza. Uma das razões pelas quais eu pude me tornar mais forte, é claro que são os membros. Assim, óbvio. Fortaleza. Uma grande fortaleza esses membros. Mas também são vocês, Aroha. Por causa de vocês, eu tento crescer ainda mais. Isso quem fala é o MJ, que é o membro mais velho e que deveria ser o mais sabedor de tudo, mas ele não age dessa forma. Ele age de uma forma ainda como se ele precisasse mesmo crescer ainda muito. O nosso Vocal King, logo ele, maravilhoso, né? Então o MJ, ele fala aqui com muita humildade isso, né? Então ele fala que tenta crescer ainda mais, ter o coração determinado a dar o meu melhor em tudo e seguir em frente superando cada desafio, que são muitos, né? É um terreno, é um campo minado, praticamente, o que eles estão vivendo nesse momento, né? Depois do debut, tivemos muitos momentos difíceis. Muitos. E quando eu falo muitos, é muitos ao ponto da galera reclamar que eles queriam ganhar dinheiro em cima do Mubin lançando uma música. Uma música que era de homenagem. Gente, assim, reclamaram de tudo do Astro. Tudo que vocês possam imaginar, reclamaram do Astro. Até quando não havia problema, o povo reclamava do astro. É impressionante. Mas, tenho mais aí. Acho que houve muito mais momentos felizes e cheios de gratidão do que os difíceis. Graças a Deus, né, MJ, que você enxerga dessa forma. Porque, porra... Muito obrigado por estarem conosco também nesse 10º aniversário. A gente tá aqui junto com você, MJ, sempre. Daqui pra frente vou continuar correndo em direção aos meus objetivos. Cada um falando em seus objetivos. O que eu falei é cada um por si e Deus por todos. Eles têm que pensar, nesse momento, na carreira deles individualmente, porque o barco tá afundando. Fantástico com as ações lá no pé, prestes a fechar as portas, eles têm que sobreviver. É isso, eles estão apenas sobrevivendo. Então, eles são muito gratos, né? Todos eles agradeceram muito, né? E ele falou que vai continuar correndo em direção aos seus objetivos e a imagem que a Aroha deseja ver em mim. Então, continuem ao lado dos nossos membros e ao meu lado também. Amo vocês pra sempre. Coração roxinho. Amamos você também, MJ. Você é muito incrível. Bom, eu vi isso aqui. Me avisaram disso aqui. E, como eu falei pra vocês, eu comemorei o vídeo passado dizendo assim, gente, não chorei em nenhum momento. Caraca, passei ilesa. Mas isso daqui pra mim... Presença discreta, mas cheia de significado. O ator e integrante do Astro Chao Nu, tá aqui, né? Curtiu a postagem do Jinjin. Então, ele marcou presença nas comemorações dos 10 anos de debut do Astro de uma maneira especial. Mesmo em silêncio, mesmo sendo proibido de falar qualquer coisa que seja, ele demonstrou carinho ao curtir a foto publicada no perfil oficial do líder Jinjin. Pequenos gestos, grandes significados. Que saudade eu tava. A única coisa que o menino pode fazer é dar uma curtida.
Do tipo assim, gente, eu tô vivo. Todo o esforço que ele fez esses 10 anos, tentando ser a perfeição que fizeram, né, que idealizaram dele, né, manteve de forma resiliente a imagem de perfeito, né. Como deve ter sido difícil passar por tudo o que o Nunu passou e ainda está passando. E como demonstrar isso? Uma singela curtida. Sem mais. Bom, o Jinjin também fez uma publicação no Weverse com esse bolo lindo. Lindo bolo, né? Cheio de planetas, estrelas, nuvens. Astro 10º aniversário. Mas no bolo só tem 5 bichinhos, né? Esse é o bolo da Fantásio, tá? Que fique claro, é por isso que tem os 5 aqui, né? Sem o lobinho. Vamos lá, vamos ler a carta do Jinjin. Ele botou isso no Weverse, tá? Aroha já é nosso 10º aniversário, né? Fico curioso para saber como foi o seu dia hoje. Claro que eu trabalhei, mas no ano passado fizemos o concerto. O Stargraph, né? Coisa linda foi o Stargraph. Eu fico pensando no quão raro foi aquele momento do Stargraph. No quão sortudo era aquele povo que estava lá presente. E assim, realmente foi um momento tão único, tão especial, que eu nem sei se a gente vai ter de novo um momento como aquele no qual até o Rock tava com os meninos, né? Pra mim, os 6 estavam ali, o Moonbin também tava lá. Então, quando a gente vai poder ter uma outra oportunidade de ter os 6 de novo? Frente a tudo isso que tá acontecendo, né? Eu não sei. Mas ele relembrou aqui o Stargraph, né? Que foi muito divertido, sinto muita saudade. A gente também sente, o Jinjin. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 10 anos, né? Porra. Pra caralho. Passamos por muitas situações difíceis e agitadas, e por isso, acho que os momentos felizes se tornaram ainda mais preciosos, porque são tão efêmeros, né? Sensíveis, delicados, raros, preciosos mesmo. E pelos quais somos muito gratos, né? Todos eles já agradeceram muito isso, né? Era para termos sido como uma planta de estufa. O que é uma planta de estufa? É uma planta protegida, né? Sendo tratada como bibelô, né? Com a temperatura, o ar, tudo controlado, tudo, sabe? Era para eles serem protegidos, carregados como reis pela Fantásio. Mas não foi assim. Quando eles assinaram um contrato lá atrás, com o sonho de serem idols, eles acharam que eles iam ser tratados como reis. Foi prometido isso lá naquela época, mas foi cumprido? Não. O que aconteceu foi uma dura realidade, né? Eles passaram por tantas coisas, parece que nos tornamos flores silvestres. Selvagens. Tendo que se defender de todas as ameaças que surgiram no meio do caminho, né? Pensando de forma positiva, acho que por isso nos tornamos ainda mais unidos e fortes. Desculpa que eu tô fanha, tá, gente? Mas é porque eu já chorei muito. Os membros também são assim. Muito obrigado por fazer desses 10 anos um tempo tão feliz, grato e cheio de orgulho. Fui feliz como líder, feliz como membro do time, e muito feliz por ter Aroha ao meu lado. Então eu vou me esforçar para que essa felicidade continue agora, amanhã e até daqui a 10 anos, como líder. Isso aqui nos deixa muito reconfortada, né? Porque, afinal de contas, até daqui a 10 anos como líder. Como astro ainda. Vai durar mais 10 anos? Não sei, né? Um grupo de K-pop durar 20 anos é muito, né? Mas pelo menos 15, 16, dá pra ser. Eu aceito 15 de boa. Não precisa nem ser 20, Jinjin. Se for 15, pra mim já tá maravilhoso. Tem um estado ocupado, a gente sabe. Você tem falado bastante das novas músicas que você tá fazendo pra gente, né? Mas é uma pena que não tenha muitas atividades em que possamos nos ver pessoalmente, porque não tem nenhum fan meeting, né? Rolando, né? Pelo menos não com o Jinjin. Já teve bastante do Zunizine, mas após por agora não tem nada, né? Tem só o Sanite aí, né? Do Sanha. O MJ que ficou divulgando, né?
o Long, Long Ago, o Clock, né? Mas o DJ realmente tá meio afastado mesmo, né? Tá tão compenetrado nessas novas músicas, pelo amor de Deus, DJ, eu tô doida pra ver esse troço que já tá, assim, tô em cólica já. Mas não estou parado, tô ciente. Então, não se preocupem, muito, muito obrigado por comemorarem o 10º aniversário. Vamos criar memórias felizes por muito, muito tempo. É o que nós desejamos de verdade, Dindim. De agora em diante, vamos continuar vivendo felizes. Eu amo vocês, também amo muito você, Dindim, nosso melhor líder. O melhor líder que a gente poderia ter. Tivemos aí vários projetos da América Latina comemorando, né, os 10 anos do Astro. Então nós tivemos aqui uma série de ônibus de comemoração dos 10 anos dos meninos, ônibus lindos, com fotos incríveis, maravilhosos. Realmente, as Arohas da América Latina estão de parabéns, né, por terem organizado esse projeto tão emocionante e mostrando que a América Latina ama o Astro, né? A gente de fato ama mesmo. Então, as equipes do Dear Aroha BR e Tchau no Brasil foram dois dos grandes nomes por trás dessa mobilização internacional, representando o Brasil com muito orgulho, com muita dedicação e, com certeza, eu achei isso aqui lindíssimo. Um ônibus comemorativo circulando por pontos estratégicos de Seul, levando mensagens de amor, apoio e gratidão para o nosso grupo favorito, né? E aí, na rota, tem ali o quê? Tem a região ali da Fantágio, né, Rua dos Cafés, várias estações também, onde tem bastante movimentação ali de pessoas. Então, todo mundo que se movimentou para que isso aqui se tornasse realidade, eu de fato fico muito agradecida. E eles estão vendo, gente. O Astro tá vendo tudo o que a gente tá fazendo e eu fico muito feliz por isso, já que eles não puderam ter isso pela agência, a gente fez a festa para eles. Essa agência que só maltrata os seus idols, que só castiga a vida deles. Ranço já se tornou uma palavra muito simples, muito pequena, muito pouca, para poder traduzir o que as Arohas sentem pela Fantágio. Ranço é pouco. DJ no Reverse, ele está de olho no Twitter. Ele disse que viu o esforço de todos para parabenizá-los e que está muito agradecido. Então, tá falando aqui, né, nessa mensagem do Dindim. Eu estou olhando no Twitter, todos vocês me parabenizando, muito obrigado. Estou aqui vivendo com muita alegria. Enfim, né, gente, ele tá muito feliz de ter a Aroha parabenizando ele. E ele vai fazer sempre o melhor dele, né? Essa promessa é a promessa de sempre, né? E com certeza, Dindim, nossa, você é muito perfeito. Você não precisa fazer nada além do que você já faz. E o mais engraçado é ver o Sanha malhando até no dia do aniversário, né? Tá lá, exercise, exercise. Ele sempre fala isso. Ai, gente, mais um momento aqui da live do Rock. O Rock posando com 1000 corações pra gente. Não, assim... Ai, muito fofo. E o MJ no Reverse, a própria música One fala, né? We come as one. Então ele fala que a condição dele hoje é muito boa. Com certeza eles devem estar se sentindo super emocionados com tudo isso, né? Então ele falou que nós continuaremos sempre sendo um só, pra sempre, enfim. E é isso, né? Eram essas as palavras que a gente precisava ouvir deles. O MJ falando aqui que tá emocionado, né, com essas ações das Arohas. Vocês dormiram bem, né? Aí ele falou que é hora de trabalhar, né? Vamos nos animar. Já tô indo pro trabalho agora. Depois a gente vai jantar. Vamos comer sopa de peixe, é isso? Algo nesse sentido. Então é isso, né, gente? Então o MJ tá aqui sempre animado, né? Eu gosto dessa animação do MJ, gente, olha. Ai, olha, só a animação do MJ pra me levantar mesmo, porque eu tô assim arrasada. Mas tudo bem. Sanha. Feliz 10º aniversário. Exercise. Não aguento, gente. É muito exercício físico, uma pessoa só. E o Sanha também viu o presente das Arohas lá nos postes, né? E aí ele fotografou, né? Aqui o vento tá meio que passando aqui, né? Tá fazendo assim, né? Mas a intenção é que vale. Ele tá vendo. Ele tá vendo. Aí ele falou, no meu caminho pro trabalho, nós vimos. Muito obrigado, né? Ou seja, todos eles viram, né? Então, assim, é isso, né? A gente faz a festa. E se juntarmos... Lógico, a gente tá comemorando o dia do lançamento do Hide and Seek, né? Que é a música de debut. Mas se a gente for somar também o ano anterior, no qual eles se prepararam pro To Be Continued, estrearam o To Be Continued há 11 anos, né? Então, os 10 anos do Astro, na verdade, são 11, né?
Então ele fala que essa questão do 11 mesmo, né? Nossa, são 11 anos. O Sanha era um bebê naquela época, né? Então ele fala, é tão legal. Quantos anos fazem? Se vocês me perguntarem, né? Nossa, são 11 anos. Eu sei, Sanha. Eu tô há 13 anos na Fiocruz e assim, quando eu olho pra trás, nossa, tantos surtos, tanta pandemia, tanta coisa rolou nesses últimos 13 anos. Foram realmente muitos momentos, né? Felizes e tristes, né? Então, assim, eu sei o peso que 11 anos tem. É realmente muita coisa. Então ele falou assim: nossa, eu debutei tão jovem, a gente sabe, você tava de aparelhinho no dente, né? Eu não tinha ideia, né, disso antes. Né? Realmente faz muito tempo. Eu tô sentindo isso. Eu tô entendendo, Sanha. Tá batendo aí uma senioridade, né? Eu tô entendendo. Aí, no caso aqui no Reverse, né, quando o Jinjin falou que vai fazer isso, né, por muito tempo, né, como líder, não sei o quê. Aí começou a zoação, né? Vamos ser juntos, avós e avós. Ai, gente, olha. Vamos malhar muito daqui pra frente, né? Enfim. Porque Robong será para sempre. Nossa, eu vou me divertir só pensando nisso. Ai, Dindin é o mais divertido. Então ele começou a falar, né, deles como avós, praticamente. Aí ele falou assim: nossa, hoje nossa, ele tá já há 77 dias no Reverse, né? Aí ele falou: nossa, já tem 77 dias que eu abri o Reverse? Nossa, que legal. Ou seja, ele nem lembrava mais de que tava ali há 77 dias, né? A galera fica contando, gente, Nossa Senhora. Aí ele botou assim: nossa, é o número da sorte a gente comemorar o aniversário do Astro no nosso dia 77, né? Ou 777 e 7777. Ou até 77777. Ai, Didi, não aguento. Didi muito louco, né? Então vamos viver junto por um longo tempo, ser felizes. É isso, Didi, é isso que a gente precisa ouvir. Dessa segurança de líder que você nos dá. Maravilhoso. Então é isso, né? Vamos viver felizes, né? De forma brilhante. E é isso, né? Vamos viver cada minuto feliz, né? Aí ele fala: eu te amo, Aroha, feliz aniversário de 10 anos. Ai, maravilhoso Jinjin, né, gente? E o Sanha sempre agradecendo, né? Thank you, always, I love you. Mesmo sendo aí o dia depois do 10º aniversário, ele ainda tá agradecendo, ainda tá dizendo que ama a gente. Eu amo o Sanha também. Gente, Jinjin falando da MJ aqui. A gente vai viver pra sempre, né? Momento feliz, como eu falei. A vida é como o MJ. A risada da MJ, né? Que fica ecoando, ecoando, ecoando. Ou seja, a risada do MJ é bem assim, né? Feliz e brilhante. É assim que a vida deve ser. Tô entendendo esse comparativo, achei muito bacana. Eu poderia até fazer uma camiseta sobre isso, né? A vida poderia ser como o MJ, né? Com um sorriso brilhante para sempre. É isso, né? Maravilhoso. Gostei dessa frase. Esse negócio de ficar falando que vamos virar avós, não sei o quê. Gente, é isso aqui, ó. Out Six no futuro. É sobre isso, gente. Isso aqui pra sempre. É isso. Esse é o espírito. Eu tô aqui pra ler mais uma matéria com relação ao caso do Nunu, né? O sistema de recompensas para funcionários fiscais levou a distorções administrativas. Ele precisa ser abolido. Essa matéria foi divulgada pela Federação dos Contribuintes no dia 20 de fevereiro. E esse texto foi enviado para a imprensa falando o seguinte: abolição do sistema de recompensas para funcionários fiscais. Ou seja, tá rolando, como eu já tinha falado há uns vídeos atrás, uma corrupção na Receita Federal, porque os investigadores fiscais levam uma graninha no bolsinho deles. E é por isso que eles tinham a intenção de divulgar as informações privadas do Xiaonu para a imprensa. Ou seja, eles ganharam dinheiro com isso. Eu já tinha falado isso antes. E aqui está um texto só sobre isso, tá? Vou deixar o link para vocês. Mas a Federação Coreana de Contribuintes, né, segundo o presidente Kim So-taek, declarou no dia 23 de fevereiro que o sistema de pagamento de um máximo de 20 milhões de won em recompensas anuais a funcionários da Receita Federal, né, foi estabelecido na Lei Básica Nacional de Impostos e foi revisada e implementada em março do ano passado, causando sérias distorções administrativas e que deve ser abolido. Ou seja, não tem como levar um processo a sério sabendo que o funcionário fiscal ganha 20 milhões de won por ano
por cada investigação fiscal, né? Assim, realmente ter esse máximo de 20 milhões de won é um valor muito alto, né? Por isso que eles ficam de olho nos artistas, porque eles ganham muita grana e vão chegar a esse teto aí de 20 milhões de won no bolsinho. Tá? Isso aqui é um ótimo 13º, né? Um ótimo 14º, eu diria. Então tem a Lei Básica Nacional de Impostos que estipula o seguinte, né? Uma recompensa pode ser paga a um funcionário fiscal que tenha dado contribuições especiais para a imposição, cobrança ou litígio de impostos nacionais. Ou seja, a própria lei já dá um empurrãozinho para a corrupção. Olha que coisa louca. Por isso que eu falo que a lei precisa ser mudada, tá? Então, a própria lei ela vai permitir o pagamento de uma recompensa de até 10% do valor do imposto adicional arrecadado. Por isso aqueles 20 bilhões de won pro Chaunu, para eles ganharem 20 milhões de won. Porque esse é o limite máximo que eles podem ganhar através de um processo judicial ou do valor dos impostos em atrasos cobrados, né? Então, todo o rolê é em cima disso. A Federação dos Contribuintes expressou profunda preocupação com o fato do sistema atual de recompensas para funcionários da Receita Federal poder comprometer a equidade e a objetividade da tributação. Porque era para ser um dinheiro usado em prol da sociedade, tem todo esse discurso, né? Aí a declaração aqui continua. Vincular diretamente a remuneração financeira ao desempenho dos funcionários da Receita Federal pode criar incentivos para aumentar a arrecadação de impostos por meio de tributação excessiva ou auditorias fiscais injustificadas, como foi do Chaunu, né? A federação acrescentou, isso apresenta um risco para a neutralidade da administração tributária. Então, gente, não pensem vocês que só rola corrupção na Receita Federal com relação ao imposto. Nos Estados Unidos, no Brasil, não. Na Coreia também rola. E rola solto. Ainda mais com uma lei dessa, que permite uma coisa dessa. Então o texto fala o seguinte: em um sistema onde a arrecadação de impostos leva a recompensas, uma estratégia de evitar alguns impostos e aceitar algumas cobranças pode ser uma escolha mais racional do que declarar 100% dos impostos honestamente. A galera vai começar a deixar de declarar tudo, porque sabe que vai ter essa cobrança aí, que vai pro bolso do investigador fiscal, né? Isso porque, mesmo que a declaração seja feita honestamente, impostos adicionais precisam ser pagos para poder garantir o desempenho do investigador, para poder garantir o 14º desse investigador. Isso poderia enfraquecer a base para o pagamento honesto de impostos, argumentam. Gente, é Fantasia errada, é Receita Federal errada, tá todo mundo errado nesse rolê. Informou-se também que isso contraria o princípio da soberania popular. A federação declarou: os servidores públicos são servidores de toda a nação. E a preocupação de que o sistema de recompensas reduza os cidadãos a um meio para atingir metas de arrecadação de impostos. A Federação dos Contribuintes também afirmou que a estrutura incentiva a cobrança pós-imposto em detrimento da prevenção pré-imposto. Que é como deveria ser, né? A federação declarou, embora a notificação prévia de declarações honestas não seja um incentivo, a arrecadação de impostos de alto valor pode levar diretamente à compensação. Nesse caso, a administração tributária poderia ser distorcida, focando-se no desempenho em vez da prevenção. Ou seja, tá tudo levando ao bolso do investigador fiscal, gente. Então, assim, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. E o resto do texto é mais do mesmo. É falando sempre a mesma coisa, né? Que não deveria ser assim, que os contribuintes terão que arcar com um enorme ônus de tempo e dinheiro, além de sofrerem um sofrimento psicológico imenso, que é o que está acontecendo com o Nunu. E aí eles falam de outros países aqui. Os Estados Unidos proíbem, por lei, o uso de avaliações ou cotas baseadas no desempenho de arrecadação. A Suécia também excluiu o desempenho de arrecadação das avaliações de desempenho pessoal. Ou seja, em vez disso, a Coreia institucionalizou uma estrutura de remuneração baseada em desempenho. Ou seja, tá tudo errado. A federação também levantou a possibilidade de abuso do sistema. Afirmou que uma recompensa de até 20 milhões de won é um incentivo financeiro significativo, mas que poderia levar a efeitos adversos como vazamento de informações fiscais e expansão excessiva do escopo da investigação. Então, no caso do ator Chaunu, a federação afirmou: é possível que o funcionário da Receita Federal que vazou ilegalmente as informações fiscais estivesse visando a recompensa financeira. É possível não, né? Isso aqui foi o que rolou.
esperando uma avaliação positiva dentro da organização devido à conquista externa de arrecadar 20 bilhões de won em impostos e a formação de uma opinião pública negativa sobre a sonegação fiscal por parte das pessoas de alta renda. A federação acrescentou: vazar informações fiscais é claramente ilegal e a estrutura de competição baseada em desempenho pode incentivar tais desvios. Gente, tá muito claro que a Receita Federal tá errada. Então a federação, né, a Associação Coreana de Contribuintes, identificou 7 razões pelas quais o sistema de recompensas deveria ser abolido. Um sistema que mina a imparcialidade e a objetividade. Isso aqui é óbvio, né? 2. Auditorias fiscais que, na verdade, incentivam a evasão fiscal. 3. Violação do princípio da soberania popular, né? Em benefício de toda a nação e do bem-estar público. Incentivar cobrança após a tributação, em vez de uma prevenção prévia. O efeito real do aumento da receita tributária também não é claro, né? Porque o fato de o valor avaliado pelo funcionário da Receita Federal ter sido efetivamente pago ou confirmado em definitivo pelo tribunal, não é um critério direto para o pagamento de uma recompensa. O valor médio anual de restituições de impostos devido à sonegação fiscal é de 1,6 trilhão de won. Gente, é muita coisa, né? E a sobretaxa sobre essa restituição é de aproximadamente 132 bilhões de won. Se não houver prejuízo real, mesmo que uma pessoa perca no Supremo Tribunal Federal, anos depois de receber uma recompensa ou benefícios pessoais, pela realização de cobranças adicionais, isso levanta problemas em termos de responsabilidade e equidade. Cara, assim, muito louco. 6. Um sistema que contraria as tendências internacionais. A gente falou aqui da Suécia, dos Estados Unidos, é isso, né? E 7, por fim, possível abuso do sistema, como está sendo o caso do Chaunu. O fiscal que vazou as informações fiscais de Chaunu pode ter visado a recompensa. É isso, gente. É isso. A culpada toda é a Receita Federal, é a lei tributária. Tem que ser feito o quê? Uma investigação com relação a isso, né? Uma reforma tributária, porque tá tudo errado. Tá todo mundo errado, menos o Nunu nesse caso. Isso daqui eu achei fantástico, tá? Heloise Koise, diretora de Relações Públicas Globais Internacionais da Xiaomi, curtiu a publicação da La Rue no Instagram sobre os rostos escolhidos da Casa de Joias, que apresenta Chaunu como embaixador global da Maison. Então, o post diz o seguinte: o embaixador global é uma personalidade que representa oficialmente uma Maison em todo o mundo durante vários anos. Eles são escolhidos por sua influência global e por sua capacidade de incorporar naturalmente o DNA e os valores da marca, né? Eles lhe referem um rosto humano e a tornam mais visível e desejável, como é o caso do Nunu e de outros artistas que são embaixadores da marca, né? E a própria diretora de Relações Públicas Globais da Xiaomi curtiu o post, o que leva a crer que a Xiaomi ainda apoia a Nunu e não apagou ainda, né, os seus vídeos e as suas fotos. É uma marca maravilhosa. Gente, eu achei um vídeo maravilhoso que é o seguinte, né? O aniversário de 10 anos do Astro. E tá aqui num visual aqui muito japonês, né? A galera tá aqui na calçada filmando o vídeo que tá passando ali no letreiro com relação aos 10 anos do grupo. Então eu vou botar o videozinho aqui pra gente poder assistir. Tá passando ali várias fotos da época do debut, né? Várias fotos desde o início da carreira dos meninos, passando vídeos ao longo, né, dos anos, inclusive imagens do Stargraph. E tá todo mundo filmando, tá vendo? Porque os japoneses gostam muito do Astro, né? E ali imagens de One, After Midnight, Stargraph. Coisa linda, né? Foi muito bacana o Stargraph. E o som tá muito alto, né? Dá pra ouvir na rua. Imagens do Stargraph. Tá vendo? Desde Hide and Seek, passando por todos os álbuns e por todas as músicas, né? E tem o rock, tá, gente? Tem o rock. Olha, Always You, All Night, Blue Flame, Knock, One After Midnight.
Circles, Twilight. Coisa linda, né, gente? Tão bacana ver uma ação dessa magnitude num país que não o deles, né? Gente, coisa linda. Fiquei muito emocionada porque eu sempre vejo, né, esse grande amor que o Japão tem pelos meninos. É realmente muito lindo de ver. Bom, gente, como vocês puderam ver, esse vídeo está muito enorme. Eu falei que ia fazer um vídeo curto, mas eu não consigo, né? Não adianta. Tinha realmente muita coisa pra mostrar, né? Os meninos falaram bastante coisa no Inverse. Eu queria mostrar pra vocês também a questão dos ônibus, né? Que as meninas do Latam fez, o videozinho que rolou lá no Japão. Essa matéria super importante. Matérias que têm saído e que são super importantes no caso do Nunu, né? Defendendo que o problema não é o Nunu. O problema tá na Fantasia, o problema tá na Receita Federal. Então eu acho que eles estão realmente começando a enxergar melhor o caso, né? Assim, ainda há hate? Mas eu acho que agora tá um pouquinho menos do que antes. As pessoas estão precisando mesmo tomar consciência, né, desses erros e que esses problemas precisam ser resolvidos. Para que outros artistas e outros caras, né, ricos lá da Coreia, né, e mulheres também, enfim, esses artistas que ganham muito dinheiro, que eles não sejam prejudicados como o Nunu foi, né, e como outros também estão sendo, o próprio Kim So-ho também. Enfim, gente, tá rolando esse movimento lá na Coreia. Algumas pessoas já me perguntaram assim, Gabriela, mas não tem nada que defenda os artistas com relação a esse tipo de coisa, esse hate desenfreado. Gente, recentemente eles criaram um sindicato dos artistas lá na Coreia do Sul. Só que esse sindicato é recém-criado. Ou seja, não deu tempo ainda deles fazerem, né, deles se estruturarem para poderem se defender desses abusos que eles sofrem, das suas agências, do próprio governo. Então, assim, eu acho que esse sindicato daqui a mais ou menos um ano, quando ele estiver mais estruturado, quando ele estiver mais fortalecido, aí sim eu acho que eles vão começar a fazer coisas que realmente defenda a classe, porque realmente é uma classe que ganha rios de dinheiro e que é muito pouco defendida, né? É só escorraçada. Realmente, a Coreia trata muito mal os seus artistas, e eu coloquei de forma bem chamativa mesmo no título desse vídeo que a Fantasia acabou com o aniversário do astro, porque esse termo não foi escolhido para ser clickbait. Vocês sabem muito bem que acabou. Não fizeram nada, um videozinho, nada, sabe? Lidou como se fosse um dia qualquer, um post qualquer, simplesmente jogado, sabe? Tiraram o Rock, não deram voz ao Nunu. Olha, assim, tudo cagado. Assim, não tem muito o que falar dessa empresa. A não ser que eles estão afundando na Kosdaq. Se vocês acompanharem lá as ações, como eu mostrei naquele vídeo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Só tá caindo e é isso. E vai ter um futuro incerto esses artistas, né? Esses artistas que estão sob o guarda-chuva da Fantásia, por causa dessa compra doida da Ascendio, que ninguém sabe como que se comprou uma Ascendio a 12 bilhões, devendo 8 bilhões. A conta não bate, né? E a gente não sabe como é que tá, quantas anda essa investigação fiscal da Fantásia, né? A gente não sabe nem quantas anda a própria investigação do Nunu, porque nenhum update, né, rolou até agora com relação a isso. Mas a gente segue aqui firme e forte de que as coisas vão ser esclarecidas, vão ser resolvidas o quanto antes, e vivemos aí o aniversário do Rock. Pelo visto, gente, não vai dar pra fazer o vídeo do Rock, tá? Eu ia começar a fazer hoje, aí eu tive que parar pra fazer esse vídeo aqui, então eu não vou fazer aquele vídeo grande explicando como é que foi a saída do Rock. Vou deixar isso mais pra frente, quando der, tá? Vou fazer um vídeo pequeno pro Rock, porque eu tô na esperança de que vamos ter Nunu e o irmão do Nunu no evento que vai ter lá do Ministério da Defesa, né? O DSK 2026. Toda essa esperança. Esse evento vai acontecer dias 25, 26 e 27, então a gente vai ficar de olho aí se a gente consegue ver Nunu em algum momento, em algum lugar. Essa semana ainda tem essa esperança, embora muitas pessoas tenham falado da Gabriela, eu acho que não, você tá viajando. A esperança é a última que morre, o não a gente já tem, né? Então vamos aguardar aí. É isso, gente, vou ficando por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todo esse rolê. Essa matéria, por exemplo, hoje foi fantástica, né? Defendendo ali Nunu com os idênticos que o problema é da Receita Federal. É isso aí, gente, tem que botar a boca no trombone mesmo. Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.